21:8. Só para lembrar, a última passagem foi de Gênesis 21:1-8. E aqui eu contei essa história fazendo um paralelo com um filme ou um livro de ficção que termina com um final feliz. Amém? Eu acho que de toda a história de Abraão, esses dois são os versículos mais emocionantes. É quando Abraão recebe de Deus o que ele sempre buscou. E Sara, embora seja aqui um personagem secundário nessa história, ela mostra toda a sua alegria, felicidade, mostrando que Abraão desejava um filho não apenas para o seu deleite, mas para trazer alegria para a sua família. Isaac nasce, e aqui a história de Abraão chega no seu esplendor, no seu cume, no seu ápice. E se fosse um filme, era a hora da letras. Abundante, né? Final feliz. Amém? Só que a vida real não é um filme, né? Então depois do final feliz vem o prólogo. E aí tem uns desafiozinhos que Abraão vai ter que enfrentar. Versículo 8 termina falando que que Isaac, depois de nascer, ele cresce e desmama. Desmama é um momento importante naquela época, na tradição, que é um momento que o menino ele começava a ter autonomia, identidade própria, rompe aquele laço mais íntimo com a mãe e começa a viver a própria vida, ainda como criança, né, para aprender, né, e se tornar então um adolescente, um homem de valor. E nesse momento do desmame de Isaac acontece um fato que vai levar a um problema. Nós vamos ver qual é. Vamos ler o 8 de novo. E cresceu o menino, Isaac, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaac foi desmamado. E nesse banquete, versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Amém? Olha só. Isaac, criança, desmamou. Nesse momento, Ismael, filho de Agar, até então o filho de Abraão, legítimo herdeiro, não é isso? Até então era só ele. Começa a zombar de Isaac. Qual é o grau dessa zombaria e a perversidade? A gente sabe que não é que zoa os outros, né? É ou não? Criança brinca, né? Zombar, né? Belém, nunca mais estou de bem, briga e depois faz as pazes. Assim? Criança faz isso? Qual é o grau aqui dessa zombaria? Se é uma zombaria séria ou uma coisa boba de adolescente? Porque o Ismael já era mais velho. A gente não sabe. Mas o fato é que isso acendeu um gatilho na Sara. E aí veio o que acontece. 10, 9. E viu Sara que o filho de Agar egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Aí vem 10. E disse a Abraão: deita fora esta serva do seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Irmão, não tinha erro, isso ia acontecer. Vocês entenderam isso? Vamos lá, olha para mim. Abraão tem a esposa, Sara. Sara facilita para Abraão se deitar com Agar e ter um filho, Ismael. Ismael é herdeiro. Abraão morreu, Ismael é o líder. Amém? Filho primogênito, pior, único. Aí Deus vem e abençoa Abraão e Sara. E nasce Isaac. E agora? Sara vai defender o interesse de Ismael? Abraão, deixa meu filho para segundo plano. Ismael vai herdar como primogênito a chefia do grupo. E Agar vai ser a mãe do chefe? Está entendendo o negócio? Sara não ia deixar. E talvez essa zombaria tenha startado alguma, talvez tenha uma interpretação, porque Sara vê o perigo
está vendo que o Ismael não entendeu que Isaac é o filho da promessa. Porque zombar significa o quê? Desrespeitar, né? Presta atenção. Sara está preocupada. E quando os dois crescerem? Vamos dizer que Abraão não resolve o bagulho. Ismael pode matar Isaac. Está entendendo? Difícil o negócio. Não queria estar na pele da Sara. Menos ainda de Agar. Era uma situação difícil. Agora, irmão, olha para mim. Teologicamente, vamos avaliar? Essa história não está aqui à toa. Não saber a história dela, para a gente se conhecer. Coisa que a gente faz errada traz frutos errados. Que a gente planta, a gente colhe. Deus mandou Abraão deitar para Agar. Um problema atrás do outro. Primeira vez que Sara brigou com Abraão por causa disso, continua o problema na casa dele. Imagina o coração de Abraão quando Sara fala: manda o teu filho embora. Você duvida que Abraão amava Ismael? Eu não duvido. Imagina o coração desse homem. É uma ferida que ele vai abrir, que eu tenho certeza, nunca vai fechar. Cuidado com o que você faz. A gente faz errado, Deus vem misericordioso, conserta, arruma, ajusta, mas fica cicatriz. Olha o 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Poxa, Sara, é meu filho, como eu vou mandá-lo embora? Estou entendendo, irmão? Mas Abraão é um homem também consciente, um homem sensato. Ele sabia que o negócio era difícil. Ele sabia, depois que ele morresse, podia dar sangue, como a gente chama, patricídio, né? Lembra de Caim e Abel? Aí vem Deus de novo, né? Até sempre, né? Se não é com Deus. 12. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamada a tua semente. Amém? Então Deus entra no jogo e fala: Abraão, faz com tua mulher. Manda. Eu garanto. Deus é bom. Você acha que Abraão resolveu? Não, Abraão vai ficar com o coração, mas pelo menos o conforto de que Deus está com ele vai atenuar esse mal. Abraão é pai, tem um filho aqui, ó. Não pode ter, porque Deus está dizendo: pode mandar embora que eu garanto. Amém? Se Deus é bom, meu irmão, se Deus é bom demais. 13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Oh, mais ainda. Eu não vou só guardar aí, não. Eu vou fazer uma nação. Pode mandar. Eu garanto. Amém? Não vale glória? Glória a Deus. Amém? Então fala: glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Irmão, vou ler aqui rapidinho, depois a gente faz uma reflexão. Vou só até o 21, amém? Vamos lá, história o resto. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre d'água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz em choro. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre d'água e deu de beber ao moço.
E era Deus o moço que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Depois nós vamos falar que o Ismael vai voltar, vai aparecer mais um trecho mais adiante, mas aqui eu já quero adiantar um pouco. Entenderam essa história, né? Foram embora, passaram luta no deserto, mas Deus não estava ali, ó, o brilho. Amém? Quando a mulher chorou, a voz do menino, não foi a voz da gata, a voz do menino foi ouvida. Deus falou, eu garanto, eu ouvi a voz dele para deixar. Ele vai crescer, vai se tornar um guerreiro, vai se casar com uma egípcia, para Agar era egípcia, então casa com uma egípcia, e ele então vai ter uma grande prosperidade. Mas meu irmão, olha para mim, eu termino com essa reflexão. Ligando o noticiário agora. Tem outros fatos que ganharam a primeira página, mas deve estar lá na segunda ou na terceira. O que está acontecendo nesse momento? Guerra no Oriente Médio. Israel sempre envolvido, sempre lutando contra algum Oriente Médio. Esses que moram perto de Israel, grande parte deles se identifica como árabes. Os palestinos são outra coisa, amém? Mas os palestinos eles têm o apoio dos árabes, né? Até hoje os árabes não querem os judeus lá. A Arábia Saudita está mais ou menos, já foi mais bruta, agora está mais conversando, mas não é amigo. Irmão, os dois estão brigando. Olha para mim, irmão João, olha que história. Olha como que a gente planta uma semente errada, a coisa não brota boa. Essa história aconteceu há 2.000 anos antes de Cristo. Nós estamos há 4.000 anos dessa história, né? 4.000. Qual é a raiz da divergência daqueles caras? Essa história. Você sabe disso? Essa história. Porque a história de Ismael continua sendo contada, não mais na Bíblia, que continua contando a história de Israel. Mas tem um livro aqui do lado, chamado Alcorão, que conta mais sobre a história de Ismael. E o livro do Alcorão coloca um monte de ponto de interrogação sobre a herança de Isaac. Olha para mim. Nós, que seguimos a Bíblia, sabemos que o herdeiro da promessa é Isaac. E a gente segue a genealogia que leva a Cristo. Mas os árabes, eles reclamam até hoje que eles são herdeiros de Abraão. E olha o nível da controvérsia. Os árabes dizem: nós viemos de Ismael. Ismael deu origem aos ismaelitas. Os ismaelitas, os árabes. Nós viemos de Ismael. E Ismael nasceu primeiro. Se Ismael nasceu primeiro, ele tem direito à primogenitura. Se ele tem direito à primogenitura, o que os judeus dizem que é deles é meu. A terra, inclusive. Então, judeus, saiam daí. E os judeus, por sua vez, falam: não, peraí, Ismael nasceu primeiro, mas o filho do matrimônio é Isaac. Isaac é o filho da casa de Abraão. O outro, ele é fora. Ele é... Vocês sabem, tem uma expressão, né, que é feia, não vou falar que Ismael é isso, mas vocês sabem qual é, né? É aquele que nasceu de uma relação extraconjugal. Bastardo, né? Ele é bastardo. Olha que sério, meu antepassado, não aceito, olha a briga, amém? E aí Israel fala: é minha terra. E o árabe fala: não é minha, eu sou. Deus mandou Abraão se deitar com Agar? Olha só, 4.000 anos. Amém? Cuidado, irmão. Vamos seguir a palavra de Deus, a orientação do Altíssimo, e nós vamos continuar habitando sobre a sua sombra, debaixo de suas asas, em segurança. Amém? Mãe, Senhor, me ajuda em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração com esse propósito aqui nessa palavra, e eu já envio para a oração final, para a glória e honra do nosso Deus.